Muito bem, são 12 horas e 6 minutos, diretamente da Rádio Farol FM 90,1. Estamos em casa, através do link, que a capacidade da rádio concede todos os apresentadores. Em transmissão simultânea também, a Rádio A Voz FM 87,9. E é muito importante, nesse sábado, dia 25 de abril, um tema muito interessante. Mas primeiro quero me apresentar, pastor Luiz Hamilton, na sonoplastia, pastor Charles, nos botões da Rádio Farol, parabenizar o diretor, o superintendente Vanderlei Vieira, do Grupo Farol, isso é importante, e a liberdade democrática de nós falarmos aqui a palavra de Deus. O tema de hoje é um tema muito interessante. Ouça a voz de Deus. A Bíblia diz que nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho e o perturbou. E ele chamou magos, sábios, adivinhadores, e ninguém conseguiu decifrar, interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. É interessante no capítulo de Daniel, capítulo 2, versículo 7, diz assim: responderam pela segunda vez. Então, a primeira não deu certo. E disseram: diga ao rei o seu sonho e daremos a interpretação. No versículo 8, tornou o rei e disse: bem percebo que queres ganhar tempo. Há momentos da nossa vida que precisamos compreender que existe o tempo de Deus e querer ganhar tempo com Deus. Aqui é diferente. Queriam ganhar tempo com o rei da terra, que era Nabucodonosor. E nos tempos de hoje não é diferente. Às vezes nós queremos ganhar tempo com Deus, mas o próprio Deus é o tempo. Como podemos querer passar uma maquiagem se Deus é o próprio tempo? Nabucodonosor disse aos cananeus: vocês não conseguiram interpretar meus sonhos. Procurem, porque se não decifrarem, irei matar todos. Então houve uma perturbação no reino, porque Nabucodonosor, isso é história, isso é fato, é Bíblia, ele despertou algo muito importante. Nos tempos de hoje, nós percebemos que o homem, a pessoa humana, tem perdido a sua sensibilidade e não tem ouvido a voz de Deus. A Bíblia diz que procuraram encontrar o Daniel no meio da perturbação, porque o rei deu ordem: se não interpretar o sonho, matarei todos os sábios, todos os adivinhadores, todos que estão no meu reinado e próximo ao meu reinado. Meus irmãos, tem situação, como disseram, é coisa difícil, meu rei, esse seu sonho ser interpretado. Tem coisas que a gente quer interpretar, situações que nós queremos agir com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, mas foge da esfera humana. Quando o tratado é espiritual. Hoje percebemos que todo mundo está preocupado, não é às vezes nem com 2020, já estão pensando em 2022. Onde está a voz de Deus? Meus irmãos, Deus, e naquela época, Nabucodonosor, rei, ele estava preocupado para aquele momento, e era para interpretar o seu sonho. Daniel chega, um homem livre,
mas foi para a Babilônia escravo. Aceitou, tornou-se escravo, mas dentro dele era um homem livre. Eu não quero entrar no mérito da história, mas dentro desse contexto, no capítulo 2 de Daniel, versículo 21, no Velho Testamento, diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, nós percebemos que Daniel se manteve sem estar contaminado. Como é importante, num momento como esse, você saber separar a luta, os vendavais, as dificuldades, mas ouvindo a voz de Deus. Tem pessoas que têm mais fragilidade, têm mais dificuldades. A Bíblia diz que Daniel tomou uma postura de varão perfeito e não temeu quando foi solicitado ao palácio do rei. Meus irmãos, nós precisamos compreender que Deus não esqueceu de você. Às vezes nós achamos tantas coisas, mudanças. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. Não é o homem que se arrepende. Estamos vendo nos dias de hoje pessoas que prometem e não cumprem. Pessoas que dizem que vai até o fim e não vai. Eu acredito muito ouvir a voz de Deus. Aí onde nós percebemos aqui que Daniel se manteve em ligação direta com Deus. Deus tem feito coisas grandes. Deus tem falado com você. Alguns estão sem força de orar. Outros sem perspectiva alguma. Mas neste momento tem pessoas que dormiram sem comer. Nós estamos vivendo uma crise circunstancial, onde poucos estão preocupados com os que estão na rua, nos que estão nas praças, nos que estão debaixo da ponte, onde tem fome, tem sentimentos, tem sofrimento, tem decepções. Precisamos, nesse momento, tirar a placa da igreja. Esse é o momento de agir com coração. Não é placa A a Z. Não. Agora é ouvir a voz de Deus. Eita, eu vou tirar aqui um pacote de feijão, eu vou tirar aqui um pacote de arroz, eu vou tirar aqui alguma coisa, mas faça a sua parte. Liga para alguém, vamos juntar isso aqui e faz uma cesta básica e faz alguma coisa, passa por algum local no sinal, está aqui a cesta, está aqui essa sacola. Precisamos agir essa situação. Nós não temos prazo humano para dizer quando vai acabar. Quem sabe é Deus. Deus conhece os corações. A Bíblia diz que Deus conhece as intenções, pesa as intenções. Então Deus conhece. O rei Davi, ele fez algo muito importante quando, conversando com Deus, ele disse: até o segredo do meu coração tu conheces, Deus. Então, para as pessoas que estão me ouvindo e me assistindo pela live do Facebook, não, você pode até discursar, você pode até falar, você pode até ficar em silêncio, mas Deus conhece o que está no teu coração. Davi, o rei Davi, disse algo muito forte: não tenho como esconder, porque o segredo, até o segredo do meu coração, tu conheces. O tema de hoje se baseia em ouvir, ouça a voz de Deus. E nós percebemos com muita
tristeza, o desespero do ser humano com esse coronavírus. Católicos, evangélicos, espíritas, pessoas sem religião. Nesse momento, somos filhos de Deus. E precisamos entender esse mérito, porque é permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Tem sido uma lição de vida, de sobrevivência. Para alguns tem sido difícil, mas a Bíblia diz: ouça a voz de Deus. A Bíblia fala que Daniel, ele interpreta o sonho e trouxe paz ao coração do rei Nabucodonosor. É a história que nos mostra a Bíblia. Nesse momento, eu não estou aqui divulgando igreja, estou falando do ser humano. Precisamos nos despertar, porque o que hoje nós respiramos é maldade, esquemas, tudo para destruir o próximo, e amor, poucos falam. Nós estamos em um momento de guerra sem bala, de guerra sem um tiro, mas as pessoas estão precisando de Deus. Eu quero dizer com muita propriedade que Nabucodonosor disse: tive um sonho. Sonhar, o sonho noturno, pode ser o somatório de algumas coisas que o seu subconsciente absorve. Mas o sonho de Nabucodonosor foi um sonho que perturbou seu espírito. Foi um sonho que não trouxe ele tranquilidade naquele momento até chegar à interpretação correta. Interessante que cada um falava de um jeito, mas o seu espírito não concordava. Mas quando chegou o homem certo, chamado Daniel, chegará o momento certo que você vai dizer: agora eu ouvi a voz de Deus. É Deus dizendo para você: eu quero tranquilizar a sua alma, seus sentimentos. Eu quero tranquilizar o seu espírito, que é vida. Alma são atitudes, decisões, sentimentos. Alma e espírito são situações diferenciadas, mas os dois andam juntos. Como separar alma e espírito? Aí é complicado. É só Deus para explicar isso. Mas eu quero te dizer uma coisa importante: ouça a voz de Deus. Interessante que me faz lembrar agora o profeta Jonas. Ele ouviu a voz de Deus: vá a Nínive e entregue o decreto. Mas alguns historiadores falam que havia uma amizade lá em Nínive, se tinha conhecimento. Outros, ele se acovardou, como muitas vezes nós queremos falar, mas não queremos ouvir a voz de Deus, porque muitos têm medo da resposta de Deus. Lá no fundo, o ser humano tem medo da resposta de Deus. Vou dar aqui, sempre eu digo na igreja, todo mundo quer Jesus volte, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas ninguém quer ir agora para o céu. Ninguém. Todo mundo diz: eu quero ir para o céu, eu quero ir para as mansões celestiais, mas se eu perguntar agora, você quer ir para o céu? Não importa a religião. Então, naquele momento, Jonas pega outro navio. É uma tendência do ser humano fugir da verdadeira realidade. Deus está dizendo para você: não fuja. Eu tenho visto a sua agonia, o seu sofrimento. Deus está falando com você. Deus está falando com sua família. É com você na sala. É com você que está no quarto. É com você que está na cozinha. É com você que está na área da sua casa. É com você que está dentro do carro. Deus está dizendo: não fuja. Jonas pega um navio e veio um grande vendaval.
esse vendaval de coronavírus. E os tripulantes, o capitão tinha uma experiência e disse: alguém está em pecado, alguém desobedeceu, desagradou a Deus. Eles não sabiam que Deus, mas tinham uma experiência. E sobreveio sobre aquele navio, aquela embarcação, uma tempestade e praticamente iriam perecer. Foram jogando tudo para o mar para tirar o peso do navio. Jonas estava lá no porão do navio. Há momentos que nós nos encontramos no porão da dificuldade, do medo, do passado, o porão da realidade que estamos passando com o coronavírus, que alguns têm até medo de falar. Mas Deus, nessa tarde, está dizendo para você que Jonas estava no porão. E nesse porão, Jonas percebe que o navio iria a pique. E desceram ao porão e encontraram Jonas. E perguntaram: de onde você é? Ele disse: eu sou hebreu. Ele não teve medo de declarar. Tem pessoas que na frente de uma diz uma coisa e na frente de outra diz outra. Mas ele disse: eu sou hebreu. E a causa dessa tempestade, para chegar ao ponto de perecer o navio, destruir o navio, sou eu. Eu sou a causa dessa tempestade. Me lança ao mar, me joga ao mar e ela vai cessar. Atitude, coragem, determinação, temor, ouvir a voz de Deus, percebeu que naquele momento ele estava errado. Podemos errar nas decisões, nas interpretações, mas o bom das decisões e interpretações é quando você reconhece que você pode voltar ao primeiro amor e tomar uma decisão mais correta. É importante que Jonas começou a perceber que, interessante, veio dele. Não foi Deus que implantou nele, mas ele disse: lança-me ao mar. Lança-me ao mar. E certamente essa tempestade irá parar. Quantas tempestades nós temos enfrentado por esses dias? Quase um mês, todo mundo em casa, uma boa parte, outros para manter o país não pode parar, mas até para sair tem medo e para voltar também com medo. Jonas não teve medo. Ele tomou uma atitude de herói. Disse: não, o problema sou eu não atendi a voz de Deus. E ninguém aqui merece morrer. Ninguém vai morrer. Eu venho dizendo desde o início desse coronavírus que ninguém vai morrer. Você que tem fé não vai morrer. Você que tem Deus não vai morrer. Não é que os outros que já pereceram, já faleceram, não tinham Deus. Não, não é isso. Eu estou estimulando a sua fé. Eu estou estimulando a sua capacidade de pensar positivo, acreditar que você não vai morrer. Em nome de Jesus. Jonas percebeu. A Bíblia diz que veio um grande peixe, em alguma versão, ou uma baleia, e engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias no ventre da baleia. Jesus explica lá na frente, quando perguntaram qual o sinal, ele disse: o de Jonas. Então Jesus disse: ao 3º dia o tempo será restaurado. Eu irei ressuscitar. No caminho de Emaús, ninguém acreditou nisso. Os 2 discípulos esqueceram. A facilidade do ser humano é esquecer as promessas de Deus. É uma coisa interessante entre o profeta Jonas e o profeta Daniel é que um estava na obediência, Daniel, na obediência, mas esperou a hora certa para ser exaltado. E o outro estava um homem livre, num espaço livre, mas teve medo de entregar o decreto de Deus para a cidade chamada Nínive. Não é diferente hoje. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. É notório o medo. Eu vi uma reportagem
lá em Manaus, talvez é o caos maior dentro da nossa nação brasileira. Precisamos orar por Manaus, mas é de Manaus às 5 regiões, o Brasil todo, 8.511.985 km². Precisamos acreditar, não também só no continente brasileiro, mas em todos os continentes, do sul, europeu, continente ásico. Então nós precisamos, a África, a Ásia, toda aquela parte é ser humano, não importa. Não importa se acredita em Deus, se outros não acreditam, se persegue os cristãos. Nesse momento é a sobrevivência do ser humano. O homem é a pessoa humana, que vem se destruindo ao passar do tempo, com ambições, com desejo de perseguição, de maltratar o próximo. Eu sou melhor, a minha religião é melhor, e isso o homem tem se perdido com o passar do tempo. Mas o tema de hoje, ouça a voz do Senhor. Pastor Charles, vamos botar um louvor, mas vamos colocar os nossos patrocinadores, Centro Educacional Jorge de Lima, Vigonete e Restaurante Coma Bem. Ouça a voz de Deus. E logo após, ouviremos um louvor em nome de Jesus. Não importa, Deus está contigo. Deus está falando contigo. Eu não tenho religião. Mesmo assim, eu te respeito. Pastor, eu estou decepcionado com o sistema. Mesmo assim, eu te respeito. Mas eu quero te dizer que a sombra de tudo isso, eu não estou nem falando da causa nem do problema. Que existe, dizer que quer resolver, às vezes, o problema, mas não quer resolver a causa. Por que o problema existe? Porque tem uma causa. Deus está dizendo para você, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus, é o tema de hoje, dia 25 de abril de 2020. Vamos ouvir nossos patrocinadores e logo após ouviremos um louvor, Pastor Charles, aqui com o programa Primeiro Amor e transmissão simultânea na rádio A Voz FM 87,9. É de Deus.